Sempre. Eu vou fazer a provocação. Depois eu vou... Como é que eu vou fazer? Eu vou elaborar. Faça aqui, eu quero ver qual é a metáfora entre beber cachaça e eleição. Você tá fazendo? Mas demora um pouquinho. Cachaça e eleição pode ser muito bom, como pode ser muito ruim. Enebria. As duas coisas podem dar muita alegria, mas também pode ser foda. Uma dor de cabeça. Pode dar uma merda. Dependendo da qualidade dos ingredientes. Tá feita a metáfora. Dependendo das opções feitas, dependendo das escolhas feitas, não é? Da qualidade do produto. Isso. Pegando a presença do Bernardo aqui, né, eu tenho dito pra ele, é engraçado que ele tem uma máxima. Na escola tem um menininho que briga com ele sempre e tal. Aí, como é que a gente fala, Bernardo, sobre violência? A violência é a arma dos burros. Isso. A violência é a arma dos burros. A violência é a arma dos burros. E que a gente tem que ser educado o tempo todo. E para as coisas funcionarem, tem que ter o quê? Calma. Isso. Calma, paciência e... Respirar. Isso me lembra o filme que eu vi por recomendação sua, do Capitão Fantástico. Não tem cavalaria. Não tem cavalaria. Não tem cavalaria para me salvar. Aí eu falo com ele sempre o tempo todo sobre isso, né? Aí eu falo assim, você tem que ter equilíbrio, né? Tem que respirar e tem que ter E paciência. sabe uma vez que eu não fiz uma coisa errada, fiz sem querer? Uma vez eu tava mostrando uma bolinha do sabão e acabou caindo no vaso. Sim. Escorregou assim. Escorregou da sua mão. Ela tava assim. Mas foi sem querer. Outra. Aí eu mostrei a ele e ela tava aqui. Aí ela se balançou e foi ela que caiu. Ah, ela se balançou? Foi. Eu gostei do se balançou. Isso. Aí, quer dizer, essa coisa de respirar, né, de ter equilíbrio e paciência, também com relação a essas situações eleitorais, né? Sim. Tem que ter muito equilíbrio, muita respiração para a gente poder... E penso que, lamentavelmente, a forma como as coisas se apresentam e a forma como as pessoas, em geral, veem isso é sem equilíbrio. Sim. Né? É sem respirar, sem parar para pensar. Seja tomando decisões de forma apressadas. E que bom que o Bernardo já tem equilíbrio. Você já sabe ficar no equilíbrio, pessoal, melhor do que eu e seu avô. Que não conseguimos ainda. Não mais. Não mais, mas a gente já conseguiu. Eu sei, vô. Isso. Viu? Agora falta sair do equilíbrio de um pessoal para as atitudes, né? Que é coisa rápida. Mas eu dizia, quer dizer, e aí a ideia, lamentavelmente, a proposta geral é que não haja equilíbrio, né? Porque para que as opções não sejam pensadas, não sejam refletidas, né? Sejam quase viscerais, né? E aí a política perde todo sentido. Isso tem sido recorrente, né? Legal. Interessante que essa falta de equilíbrio, né, da escolha, do processo, né, ela atende a uma lógica de sociedade que a gente vive, né? Eu tenho observado nessas eleições, nas últimas, né, que a impressão que dá é que estão vendendo produto, né?
é tipo um grande supermercado que a mercadoria é ofertada. Né? E mais uma vez, quem vai participar do processo participa de maneira passiva. Né? Então o cara faz aquele filme bacana, aquela coisa limpa, né, asséptica, e apresenta para a população. E a população, de maneira passiva, fica vendo aquilo tudo e faz a opção pelo emocional, pelo visceral. Beleza. E aí vamos pensar, a partir da tua metáfora, num supermercado que tem várias prateleiras. E a pessoa que entra para escolher a prateleira, ela escolhe a partir daquilo que é mais colorido, mais propagandeado, mais e melhor propagandeado, daquilo que viu mais vezes na propaganda, e não daquilo que vai fazer melhor para si, não é? Vai fazer melhor para a sua saúde, pensando, por exemplo, em entrar no supermercado para comprar um alimento. A escolha não é o que vai fazer melhor para a sua saúde, para o seu bem-estar, mas sim a partir daquilo que foi mais propagandeado, como disse você. E eu tenho a impressão, Tobias, que essa história, dentro desse marco, né, das eleições, nesse modelo de democracia representativa, ela é uma coisa preocupante, porque você reduz a eleição ao voto. Né? Então, quer dizer, as eleições, ela começa com a propaganda e termina no voto. E ponto. Quer dizer, quando você faz esse tipo de preparação, de informação e cria essa ideia, né, de que eleição é voto, aí tem toda essa carga de individualismo, toda essa carga de imediatismo, toda essa carga de esquecer o coletivo, as consequências desse processo, né, que é chamado de democracia eleitoral. Né? Isso. Eu escutei agora, essa semana, justiça eleitoral, uma propaganda do TSE. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Ou seja... Vai ficar com a cadeira aqui. Vou encostar a cadeira aqui? Você quer passar por aqui por trás, cara? Tem que decidir. Mas eu fico assim. Tá. Eu fico uma massa. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Ou seja, restringe a democracia ao ato de votar, ao ato de ir votar de 2 em 2 anos. Né? Porque se votar fosse algo que nós fizéssemos no cotidiano, se votar fosse algo, por exemplo, se nós fôssemos, enquanto população em geral, do município, do estado, da nação, convidada a votar, sabe, todas as vezes que uma decisão importante precisa ser tomada, sabe, ainda assim, restringir a democracia ao voto já seria bizarro. Mas na forma como nós temos hoje, em que nós somos convidados a votar de 2 em 2 anos, restringir democracia ao voto é um absurdo absoluto, total. E a gente podia fazer até uma provocação, né? Não sei como se viabilizaria tecnicamente, ou seja, praticamente, vamos dizer assim. Já que a democracia é voto, né? Já que a democracia é o ato de votar, seria democrático votarmos em tudo. E o tempo todo. O tempo todo. Então teríamos nossos parlamentares, que é uma coisa que precisa ser analisada, mas os parlamentares, antes de fazer qualquer mudança, qualquer lei, qualquer... Isso. Né? Deveriam fazer uma consulta à população. Eu estou representando vocês, mas qual a opinião de vocês sobre isso? Mas vamos pensar coisas mais simples. Por exemplo, veja, eu e você, óbvio, fomos contrário à privatização do Maracanã, à venda do Maracanã. O governador Sérgio Cabral, Sérgio Presidiário Cabral, junto com os deputados, quando decidiram privatizar o Maracanã, eles tomaram uma decisão como se o Maracanã fosse deles. É um absurdo, por exemplo, que um bem público, que é então de todo o Estado, de todo o interesse público, né, seja privatizado sem a consulta. Observa que mesmo nas macro decisões, a população não é consultada, sabe? Agora, a pergunta, e aí eu te faço uma pergunta concretamente, qual é o esforço, qual é o trabalho que nós vamos ter que fazer para que isso que nós estamos falando aqui, que me parece óbvio para nós, seja também óbvio para a população em geral. Porque isso que nós estamos falando pode parecer uma aberração para os outros. Eu vou resgatar, né, não para responder, mas para encaminhar uma conversa sobre isso, uma ideia do Paulo Freire,
Aliás, a sua barba está muito parecida com a barba do Paulo Freire. Mais para Freire do que para Gomes. Boa. Na verdade, você e o Paulo Freire, você, Paulo Gomes, e o Paulo Freire tem uma barba muito parecida, para além do sonho, para além da utopia. Algumas coisas nos unem, né? Assim, somos pernambucanos, somos Paulo. Então você e Paulo Freire tem muita coisa que une você e Paulo Freire. Preciso ter mais, mas alguma coisa nós temos. Não, mas a ideia, né, que você fala, uma conversa dessa... Já vou pegar um livro do Paulo Freire aqui. Aliás, achei. Por favor, meu caríssimo ali, olha, venha lá, vê se não parece. Tá parecidíssimo. Dá uma olhada pra cá, assim. Olha lá, assim, nossa, tá idêntico. A olhada intelectual, assim. Isso. Mas quer dizer, a gente conseguir fazer com que essa conversa nossa seja popularizada, seja massificada no sentido de popularizada, né? E que as pessoas, a partir da discussão, né, percebam a necessidade e se engajem nessa conversa, pode parecer utopia. Né? Só que o Paulo Freire ele dá um polimento no conceito de utopia, né, para o inédito viável. Né? Então, quer dizer, a gente torna a utopia uma coisa possível. Então, a gente tem que trabalhar muito enquanto educadores e educadoras, né? A gente tem que trabalhar muito enquanto militante de esquerda, enquanto sonhadores de um mundo diferente, né? Enquanto construtores de uma sociedade socialista, né? A gente viabilizar esse inédito. Né? A gente precisa fazer com que essas conversas, entre outras tantas, né? Que não está ainda na cabeça, nos corações e na boca das pessoas, de um modo geral, né? Essa ideia de que privatizar é diferente de estatizar, mas onde é que está a diferença disso? Né? Você pegar um bem público, você pegar um patrimônio público e tornar isso privado, né? E no trocadilho infame, tornar isso uma privada, né? As pessoas sabem, ouvem dizer, mas efetivamente não sabem a importância nem o peso que essas coisas têm. Né? Então o nosso trabalho enquanto educadores e educadoras populares é fazer isso, é fazer que essa conversa esteja na boca, esteja nos bares, esteja nas escolas, fundamentalmente nas escolas, né? Para que as pessoas possam ter isso, né, de maneira substantiva, sendo discutida, sendo sentida, né? Para poder a gente fazer esse passo. Estava numa conversa semana passada, conversa inusitada, né? Que eu fui chamado para bater um papo sobre identidade, fé e cidadania, numa comunidade católica lá perto do Rio Morto, final da Alhambra, à direita. Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, isso, com o Padre André. Isso, uma comunidade queridíssima, né? Isso, queridíssimo Padre André. Finíssima. Que tem uma irmã das servas de Maria Reparadora, que faz uma formação bíblica lá muito bonita, a irmã Mônica é o nome dela. Por acaso sou irmão da irmã Mônica. Com muito orgulho. Ela deve estar chegando já, Bia. Daqui a pouco eu ligo para ela. Então, nessa conversa sobre fé e política. Fé e política, né, que é o motivo, mas o tema era identidade, fé e cidadania. E nessa conversa, nós, os participantes, né? Tá bom, mas espera aqui dentro, Bia, pra gente poder. Ela vai ligar pra gente quando ela chegar. Tá bom, espera com a tia Neiva. Nessa conversa. Daqui a pouco ela chega. Só um minutinho, tá? Eu vou ver um negócio aqui e já falo com você. Nessa conversa falávamos, né, as pessoas estavam participando e tal, e depois o porquê do inusitado, falam o seguinte: estamos em pleno processo revolucionário com essa intervenção de uma das pessoas que estava lá. E eu falei assim, na minha tradição de formação marxista, né, o Marx falava que a gente precisa ter as questões objetivas e as questões subjetivas, né? E essas duas numa proporção parecida. E no meu entendimento, as questões objetivas já estão dadas, né? O assassinato de pessoas de pele preta, né? O assassinato de pessoas pobres, periféricas, né? O feminicídio, né? Isso para falar das questões, vamos dizer assim, sociais.
né? Se a gente for falar sobre desemprego, sobre a dependência econômica, né? Lembrando o poema do Galeano, né? Que fala que as armas matam muito, mas a economia mata mais. Então as questões objetivas estão colocadas. Acontece que essas questões objetivas, nós, enquanto população, não estamos sendo afetados, no sentido de afeto, por elas. Nossos irmãos de pele preta são assassinados, nossas irmãs de pele preta são violentadas em todos os sentidos. Só que isso não bate na gente ainda, né, como uma coisa que nos revolte e que nos rebele. Então essa questão subjetiva não está colocada ainda. Ainda que as questões objetivas que você colocou aqui, numerou, e poderíamos enumerar muitos mais. Né? Por exemplo, no campo, por aí fora, a perda de direitos de forma sistemática que esse governo, e covarde, que esse governo está submetendo a população, e por aí fora, poderíamos citar várias delas, ainda que essas questões, elas são, do ponto de vista objetivo, o suficiente para fazer com que, do ponto de vista subjetivo, sim, isso nos mobilizasse, né, a todos. Né? Mas isso não tem sido regra. Não tem sido regra. Lamentavelmente. Né? E aí é o nosso desafio. Né? Cadê minha massinha? Está dentro do teu tênis, na bolsa. E é justamente isso, né, que nós precisamos fazer com que a população sinta. Entender a ligação desse drama, dessa tragédia objetiva que está sendo colocada para a gente, em todos os planos, seja ele no plano econômico, no plano social, no plano humano, né, no plano individual e principalmente no plano coletivo. Esse sofrimento, essa catástrofe, ela ainda não está sendo sentida pela população, né, como uma possibilidade de mudança. O tal do inédito viável que o Paulo Freire coloca. Né? Então a gente tocar no coração das pessoas, fazer com que elas sintam e percebam a possibilidade de mudança. Né? Agora, a mudança vai precisar do quê? Que as pessoas entendam que nós que temos que ser os protagonistas disso. Perfeito, perfeito. Nós estamos inaugurando um pouco esse bate-papo, né? sobre essas questões todas, e nós do Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves temos nos esforçado por isso. Talvez pudéssemos um dia fazer uma conversa, quem sabe convidar outros companheiros e companheiras para pensar o papel da mídia no que ela faz para forjar no indivíduo um distanciamento entre essas questões objetivas, essas questões que massacram, essas questões que produzem miséria, fome, dor, das questões subjetivas, sabe? Talvez pudéssemos um dia pensar isso, sabe? Como é que a mídia, essa mídia covarde, essa mídia absurdamente covarde, produz nas pessoas algo em que elas não se dão conta, cada uma de nós, sabe, em maior ou menor grau, não se dão conta em que medida que essas coisas estão relacionadas, mas que, e por conta de não se dar conta disso, não consegue se rebelar, se revoltar, sabe, se indignar com isso, sabe? E aí, voltando para a questão das eleições que nós começamos a conversar, qual é o papel das eleições, ainda que não seja o papel total, porque as eleições é só parte do processo, mas não é parte menor, não é parte menos importante. Qual é o papel das eleições nesse processo? Sim. Sabe? Nós vamos daqui a pouquíssimo mais de um mês, nós vamos para um processo eleitoral em que esse debate que você inaugurou aí, sobretudo, falando dessas questões objetivas massacrantes do nosso povo, elas não aparecem como uma questão central na escolha do candidato a deputado federal, a deputado estadual, a presidente da república, a senador e a governador. Não aparecem. Duas coisas para pontuar. Uma é que tem aquele pensador estadunidense, o Noam Chomsky, ele tem um textinho pequenininho, bem didático, né, que ele fala sobre os 10 passos, né, da mídia e tudo mais. Isso, facílimo de encontrar aquilo na internet, está disponibilizado. As pessoas que nos ouvem deveriam acessar lá no YouTube. Né? O Noam Chomsky, né, as 10 formas de manipulação midiática. Né? A outra coisa é o seguinte, a gente começar a pensar na possibilidade de falar sobre não mais mídia, sim das mídias. Né? Porque sempre que a gente fala em mídia, a gente pensa na televisão, pensa no jornal, né? Pensa no rádio,
né? Mas tem algumas instituições que funcionam como mídia. Algumas igrejas funcionam como mídia, né? Alguns formadores de opinião funcionam como mídia, né? Então acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. E por último, mas não por fim, quando você fala assim, o papel das eleições nesse processo, né? As eleições como sendo um momento privilegiado, um momento importante, mas não único, inegavelmente nesse processo de transformação. E será sobre isso que vamos falar daqui a pouquinho no nosso bate-papo sobre as eleições. Não perca. Tamo junto.